Você sofreu muita crítica nessa transição? Não me segue, não olha pra mim, vive numa outra dinâmica que te faça feliz, não tem problema. Bom, o que você decide agora pode mudar o seu futuro. Se você decidir não decidir nada, você já está decidindo. E a gente vai conversar com ela, que tem muito argumento, muitos argumentos pertinentes na internet, e que a gente também teve o prazer de ter na nossa revista, na edição Mulher. Ela, Gabriela Prioli. Olá! Que felicidade estar aqui! Obrigado. Gente, eu já adorei a abertura. Se você decidir não decidir nada, você já está decidindo. Sim. Não a minha é? primeira resposta é sim. Não é? E aí a gente escolheu esse assunto Não. para falar com você, sobre decisões. Você que é uma mulher que vem se transformando e transitando em vários lugares, né? A primeira pergunta que eu quero te fazer é: qual foi a maior decisão da sua vida até aqui? A maior decisão da minha vida foi não me subtrair. A maior decisão da minha vida foi me apresentar para o mundo exatamente como eu sou, com toda a minha multiplicidade. Quando eu finalmente tomei a decisão de abraçar quem eu sou, de me apropriar de mim, eu me fortaleci muitíssimo. Essa foi a maior decisão da minha vida. Muito maravilhoso. Gabriela, me conta como que foi o seu processo de sair do escritório de advocacia e ir para um novo foco da sua carreira. Como que foi esse processo? Você virou uma chavinha e aconteceu? Se existiu muita ansiedade nessa troca, muitas borboletas no estômago, como que foi isso para você? Então, eu acho que o processo de decisão da saída do escritório de advocacia, ele começou mesmo antes de eu entrar no escritório de advocacia. Para explicar para vocês. A gente é uma construção, né? Um amontoado de decisões que vão acontecendo durante a nossa vida toda, e aí, de repente, elas se materializam em algo mais explícito e a gente acha que aquilo ali é o ponto de virada, mas eu acho que é um acúmulo, é isso que eu acredito. Quando eu me percebo um indivíduo que pode ter impacto no mundo e eu decido que eu quero cursar direito, eu já tinha dentro de mim muito forte a vontade de comunicar as coisas que eu acredito. Eu achava que eu tinha uma capacidade de comunicação que era bacana e eu tinha muita vontade de falar com as pessoas. Desde pequenininha, a minha mãe falava para a gente imagina como você seria plenamente realizado. Eu dizia, falando para muita gente. Só que o mundo ele vai se colocando sobre a gente, ele vai dizendo o que a gente pode querer, o que a gente não pode querer. E para uma mulher querer falar para muita gente numa posição de destaque, numa posição de influência, é algo não tão bem aceito, principalmente porque os assuntos sobre os quais eu queria falar não eram assuntos que são destinados de bom grado para o feminino, né? E aí eu fui matando esse meu sonho. Então eu pensava que, se eu quiser desenvolver uma carreira na comunicação, as pessoas vão me atacar, vão dizer que eu só quero aparecer. Então, o que eu tenho que fazer nesse meio do caminho? E como eu sabia que eu eu não me sentia forte o suficiente ainda para lidar com essa acusação na comunicação, eu fui trilhar o meu caminho de fortalecimento. Então, eu tive uma carreira maravilhosa na advocacia, gosto muito, sinto saudade das audiências, mas eu preciso confessar para vocês que um pouco da minha graduação, do meu mestrado e da construção de uma carreira num mercado tradicional, e embora já muito dominado pelas mulheres, mas ainda associado ao masculino, que é a advocacia criminal, foi a construção de um escudo protetor, para que quando eu me apresentasse e as pessoas tentassem me descredibilizar de novo, eu tivesse a credencial, não a credencial que eu acho necessária, mas a credencial que o mundo valoriza, né? Para que eu pudesse falar, não, peraí, segura um pouco a onda aqui. E aí eu vou para o escritório, vou primeiro para a faculdade de Direito, da faculdade de Direito eu vou para o mestrado na USP, e aí do mestrado começo a dar aula na pós-graduação, vou para o escritório de advocacia muito famoso, viro sócia. E numa palestra que eu estava dando sobre um tema muito importante, não importante só para mim ou para o meio acadêmico, mas importante realmente para a vida das pessoas
que tinham alguma relação, tem alguma relação com o tema sobre o qual a gente falava naquele momento, eu percebo que eu estou falando para uma bolha e que eu não estou produzindo o impacto que eu quero no mundo. E eu até falo isso para a plateia. Eu subi, na minha hora de falar, eu subi e perguntei, falei, tem alguém aqui? A minha fala disso é muito próxima da fala dos meus colegas que me antecederam. Eu queria saber se tem alguém aqui na plateia que tem um pensamento muito diferente do nosso, que discorde da gente. E ninguém levantou a mão. Eu falei, então eu quero entender um pouco o que a gente está fazendo aqui. Vocês vêm assistir uma palestra, sentem que com isso vocês cumpriram a sua parte. Eu vou ser aplaudida no final, e aí eu sinto com isso que eu sou maravilhosa. E a gente vai para casa, cada um com seu ego massageado, e as pessoas que vivenciam essa situação seríssima sobre a qual a gente discorre aqui continuarão vivenciando essa situação seríssima, porque a gente não ampliou, não conseguiu atingir pessoas que pensam diferente, enfim. E nesse momento eu decido, eu preciso ampliar, eu preciso falar com as pessoas, eu preciso fazer aquilo que eu sempre tive vontade de fazer. E de maneira muito humilde e consciente, eu vou dando os meus passinhos. Eu primeiro falava para menos pessoas no Instagram, depois, nunca foi só, eu quero de uma hora para outra passar para as grandes audiências. Eu queria atingir as pessoas com aquilo que eu considerava relevante. E mesmo hoje que eu tenho uma audiência maior, eu sei que nem todo mundo vai comigo até o finalzinho, assim, se aprofunda o tanto que eu acho que a gente precisa, mas eu tô capturando corações e mentes. Então, às vezes, a minha audiência cresce em 20 mil pessoas, e daquelas 20 mil eu vou fazer uma relação estreita, assim, com poucas, ou, enfim, não tão poucas, mas... e tá bom. Tá bom porque para a gente mover montanhas, a gente tem que carregar uma pedra de cada vez. Então, fazendo a long story short, né? Eu gosto muito de falar, como vocês estão vendo, mas eu acho que a minha decisão de sair do escritório, ela materializa tudo isso que eu vivi na minha vida. E eu tive muita ansiedade. O Mar me perguntou, eu falei, fui longe, né? Mas nossa, muita ansiedade. Eu fiquei desesperada. Teve uma hora, eu trabalhava no escritório que é conhecido por Toron, tá? É o nome do principal sócio. E eu falava, gente, mas eu até agora fui a Gabriela do Toron. Quem você é? Eu nem sei, porque as pessoas me conhecem desse jeito. E tem até uma passagem engraçada que eu estava querendo muito sair e fazer esse movimento. Tinha apoio do meu marido, tinha apoio da minha família, o que é raro. Então, muito obrigada, marido e família, por terem sido assim tão parceiros nesse meu movimento, por terem me amparado quando eu estava ansiosa. Famílias e amigos de pessoas que estão nos assistindo aqui, encorajem os sonhos das pessoas que te circundam. Não seja quem joga o balde de água fria. Ajuda a galera a fazer o que quer, porque a gente fica muito mais feliz, e quando alguém que você ama fica feliz, você fica feliz também. Mas, enfim, tinha todo esse apoio. E eu sonhei com louva-a-Deus, e fui perguntar o significado para o Google, né? E era assim, tomar uma decisão, fazer, eu não lembro. Depois vocês olham aí, louva-a-Deus. Eu liguei para minha mãe, eu falo muito com a minha mãe, eu falei, mãe, e eu aqui, de repente eu sonhei com louva-a-Deus, e eu achei um sinal. Minha mãe falou, você tá esperando o quê, gente? O móvel falar, porque vai logo. Maravilhosa. E aí fui. Eu tive até apoio de um cliente na época. Isso foi muito engraçado, porque quando eu falei que eu ia sair do escritório, eu trabalhava no caso dele bem próximo, assim, e eu tinha entrado no escritório depois que o caso dele já tinha chegado lá. E aí, no escritório de advocacia, a remuneração funciona muito no começo. Para quem é distribuído o caso, você ganha uma porcentagem. Tá? Olha, eu já abrindo tudo aqui, gente. Mas aí, eu não tinha participado disso. E ele falou, pô, você cuida do meu caso com tanto carinho, você é tão dedicada que eu queria te pagar, te dar um bônus. Eu falei, não, imagina, ele não, faço questão. E foi bom, porque me ajudou nessa transição. E esses dias, eu tive notícia de um resultado super positivo no caso dele. E eu mandei mensagem, falei, ai, que felicidade e tal. E ele falou, eu estou muito feliz de te ver aí. Na época eu queria que você ficasse e tal. E eu falei, olha lá, meus sonhos também foram possíveis, porque teve gente que acreditou e ajudou sem nem saber que estava acreditando e ajudando. Mas foi um momento de muita ansiedade. De eu querer sair dessa palestra até eu sair, eu acho que a gente pode colocar 1 ano e meio, 2 anos de, sabe, elaboração e tomada de decisão mesmo. Não é de uma hora para outra, parece, mas
É uma construção. Sim. A gente não te conheceu antes de você ser essa pessoa que você é hoje nas redes. E a gente fala muito sobre ser um agente transformador. Como eu não te conhecia antes e eu vejo uma vontade muito grande, uma verdade muito grande, uma alegria muito grande no conteúdo que você está entregando, você se realiza e você se sente mais feliz, obviamente de uma forma diferente do que era antes, do que você vive hoje? Muito mais, muito mais. Eu era muito feliz sendo advogada, tá? Mesmo. E eu era muito feliz sendo professora. Então, acho que hoje eu me realizo mais. Como é que eu vou explicar isso? Acaba que você continua sendo uma professora, né? Total. Total. Mas hoje eu me realizo mais pelo todo. Então, quando eu era professora da pós-graduação, olha que interessante, eu estava dentro de uma instituição, com algumas regras, ensinando uma matéria um pouco mais restrita, com um conteúdo programático específico que eu precisava seguir. Eu acabei construindo um lugar de muita liberdade para fazer exatamente aquilo que eu quero. Eu sou dona dos meus espaços. Né? Então, claro que em alguns lugares com menos liberdade, com as restrições das próprias plataformas, a gente não é absolutamente livre em espaço nenhum, né? Mas eu consigo me apresentar exatamente do jeito que eu sempre desejei e com as características que eu fiz questão de preservar. Então, com as características do feminino que eu não quis esconder, falando sobre assuntos diversos, porque é nisso que eu acredito, eu não acho que a gente tem interesse por falar de um assunto só, a gente não é só profundidade, desde sempre a minha frase é uma convivência pacífica entre a superfície e o profundo, porque eu acho que a gente precisa desses dois polos na nossa vida, e eu não enxergava, antes da minha existência, alguém que ocupasse esse lugar, com essa multiplicidade explícita, falando de assuntos mais leves e de assuntos profundos num mesmo lugar, nesse embaralhado. Então, ter construído esse espaço de existência, para mim, é a maior das minhas realizações, porque eu recebo muitos relatos de pessoas que dizem: eu agora me sinto legitimado a ser exatamente como eu sou. Então, eu comecei dizendo que a minha principal decisão foi me apropriar de quem eu era, sem me subtrair, com toda a minha multiplicidade. Então, perceber que a minha existência se tornou um lugar de amparo para as pessoas que estão nesse processo de se apropriarem da sua própria existência é, para mim, a melhor coisa e a maior realização de sonho que eu podia almejar na minha vida. Que é muito mais amplo que política, que aperfeiçoamento pessoal, que economia, que moda, que qualquer um dos assuntos. Todos os assuntos eles estão embaixo desse guarda-chuva de existência mesmo, de legitimação de uma existência que é diversa e é maravilhosa por ser diversa. Eu acho que, do que você está falando aí, também você serve de espelho para as pessoas que querem sair da caixinha, sabe? Você quebrou isso. Por exemplo, eu sou fotógrafo e as pessoas acham que, por ser fotógrafo, você não pode estar aqui entrevistando, você não pode ter um programa, você não pode ser outra coisa ou ser mais uma coisa, né? Não pode ser engraçado, não pode. Não pode usar maquiagem de mais ou de menos, não pode nada. E você falou uma coisa que eu até queria saber de você. Você sofreu muita crítica nessa transição, né, de você sair da caixinha que os advogados estão? Você ainda sofreu muita crítica por isso? Muita. Antes da gente ir para a crítica, eu queria te propor uma reflexão. Aliás, uma reflexão para todo mundo aqui. As caixinhas seguem uma lógica industrial, né? De especialização de produção. A gente é uma coisa só porque a gente foca naquilo e a gente produz para outra pessoa sem refletir muito sobre a nossa existência. Então, a gente sempre tem que pensar a que lógica serve esse tipo de mentalidade que a gente incorpora sem se questionar. Então, eu não quero viver sob essa lógica, eu quero viver para me satisfazer, eu quero dar vazão aos meus desejos, eu quero me expressar de maneiras distintas, e eu acho que isso enriquece a nossa existência. Então, eu gostaria que todo mundo fosse assim, só para todo mundo dar uma pensadinha. Jogou. E a questão de sofrer crítica, eu sofri muita. Eu sofri crítica quando eu cheguei na advocacia. Eu era jovem e já gostava de... Eu era mais espalhafatosa, eu diria, mais chamativa antes do que eu sou hoje. E olha que eu sou bastante hoje, mas... Porque
Enfim, não sei também se o ambiente era mais formal, mas quando eu cheguei na advocacia, eu lembro muito do meu interesse por moda ser ridicularizado, o meu gosto musical, às vezes. Então, eu tenho vídeos meus no escritório, posso até mandar para vocês, se vocês quiserem Manda, colocar na por favor. edição, cantando pagode com os meus estagiários. Tem um que é um aniversário, eu boto Maria Chiquinha no meio do escritório, porque a gente pode ser sério num momento e fazer piada no outro. Aliás, é a piada, é a diversão que nos permite agir com seriedade em outros momentos, porque a gente faz balanço. Sim. E eu ouvia isso, então, tipo, essa ridicularização da moda, por exemplo. E eu lembro que quando eu sabia que alguém tinha falado de mim, assim, eu encontrava a pessoa e falava: ai, gente, belíssima essa calça, tem cara de tal marca. Sabe, de propósito, eu forçava. E é uma coisa que eu faço desde pequena, segundo a minha mãe. Outro dia eu falei para ela, eu falei: mãe, como era quando as pessoas me apontam? Porque eu tenho muito essa lembrança das meninas me apontando e dando, enfim. E ela falou: quanto mais falavam, pior você ficava. Ela falou: mas se o povo falava, mas está muito espalhafatosa, você colocava uma melancia e saía, que era só de raiva. É o jeito um pouco que eu opero. Então, eu fazia isso, e aí eu fui me colocando na advocacia e ganhando respeito. Então, eu primeiro ia para o tribunal, por exemplo, com as minhas sandálias chamativas, e eu vi aquele olhar do desembargador, tipo, ih, chegou essa aí, não vai saber o que está fazendo. Ou E aí eu seja, subia lá na tribuna, você dava o meu viveu, pequeno show. ou seja, você viveu o filme Legalmente Loura, né? Total. Eu ia falar isso agora. Total, mas não em Harvard, né? Guardadas as devidas proporções. Mas, e aí eu fazia o meu trabalho, porque é isso. Fazia muito bem o meu trabalho, e uma dica aqui para as mulheres, eu acho importante falar isso para não gerar a sensação de que é só você querer que o mundo se curva à sua existência múltipla. Não é, tá? O mundo é como ele é. Eu acho que a gente tem que ter dois juízos muito claros. Um, o mundo como ele deveria ser. Eu adoraria um mundo em que a gente não sofresse esse tipo de olhar torto porque a gente está com uma roupa X no tribunal. E eu nem estou falando de regra formal de vestimenta, tá? O tribunal ele tem algumas regras, então você não pode ir com qualquer roupa no tribunal e tá tudo certo. Eu estava ali cumprindo a regra. Agora, eu posso estar com uma saia lápis no joelho mesmo, e ela pode ser preta ou rosa. A cor não tem problema, mas enfim. Esse é o mundo que a gente gostaria. No mundo como ele é, a gente precisa lidar com essa mentalidade que ainda não nos aceita assim. E aí a gente tem que se esforçar para se colocar, comer pelas beiradas. Então, e eu estou dizendo isso porque às vezes a minha fala pode fazer com que algumas mulheres pensem, não, então tá, então eu vou com a roupa que eu quiser, eu me comportar do jeito que eu quiser, e aí você pode sofrer consequências em virtude disso. Então a gente tem que ter sabedoria e estratégia para se colocar segundo o nosso poder de barganha. Lá na época, eu como advogada fazia tudo muito pensadinho. Então, eu ia com a roupinha ali para o tribunal, mas eu tinha estudado o caso mais do que todo mundo ali, que era qualquer pergunta que me fizesse, eu estava com a resposta na ponta da língua. E o ponto é, como é que a pessoa vai me descredibilizar? Se eu fiz todo o meu dever de casa, se eu, ralei. Então, eu costumava dizer que para eu ir com a saia rosa, eu precisava estudar 3 vezes mais do que se eu fosse com a saia preta. Mas, como esse é meu jeito de operar, era como eu fazia. Quando eu decido sair da advocacia e ir para a comunicação, eu lembro uma vez de almoçar com um colega, antigo colega meu do escritório, e ele falou, eu não queria te dizer isso, mas as pessoas estão te ridicularizando, elas dão risada, será que você precisa se expor tanto e tal? E o que eu costumo dizer é o seguinte, quando você faz um movimento de ampliação do espaço de existência, você confronta as pessoas com essa possibilidade. E, às vezes, quando a gente está espremido num lugar que não nos faz feliz, a nossa única desculpa para a gente mesma é que aquele é o único lugar possível. Eu estou vivendo aqui, nessa vida espremida, nesse caminho pré-determinado. Eu, na verdade, gostaria de estar fazendo outra coisa, mas é assim. Essa é a única existência possível. De repente, aparece uma pessoa e vai lá fazer da existência dela algo muito maior. Você fala,
ela te incomoda porque você não queria pensar de novo que você tem a possibilidade de agir para aumentar esse seu espaço, para aumentar o seu grau de satisfação. Então, a pessoa te incomoda. Eu entendo, é normal para a gente que está vivendo a risadinha e a fofoca, é incômodo, não vou dizer que não é, tá? A gente vai aprendendo a lidar, mas é incômodo. Só que aí depois você percebe que é isso mesmo, o problema da pessoa é com ela. Eu tenho pessoas que me ridicularizaram e depois me ligaram para pedir dica de como se colocar e se apresentar. E eu dou. Eu não falo que eu esqueci, não, tá? Eu sou uma pessoa assim, para quem convive comigo sabe, a pessoa me ligar e falar, ai, sei lá, admiro muito a sua trajetória, queria que você me desse umas dicas. Eu vou responder, ó, admira agora, né? Porque eu sei que tá fazendo piada de mim quando eu comecei. Mas ok, colocado tudo em pratos limpos, vamos lá, e aí eu ajudo. Eu só não gosto que a pessoa finja que sempre achou o máximo. Tem problema nenhum. Confessa aí que o seu sentimento primeiro foi de rejeitar e de ridicularizar, que aí todo mundo assumindo os próprios sentimentos, a gente evolui mais rápido. Mas sim, sofri muita ridicularização. Depois que dá certo, aí o povo vem falar, ai, nossa, que máximo, que legal e tal. Mas no meio do caminho é normal. E como que você lida assim com as críticas nas redes? Você chega a ler, você te afeta de alguma forma, ou você consegue lidar de uma forma tranquila com isso? Me afeta, não acho que do jeito que as pessoas imaginariam que me afeta. Me afeta não por mim, me afeta pela pessoa. Pode parecer muito poliana, mas como é que eu vou falar isso? Eu muito nova, eu sofri uma dor muito profunda, que foi a perda do meu pai. E eu aprendi que diante do incontrolável da vida e diante daquilo que é passível de alteração, mas que depende de alterações estruturais de um movimento conjunto e, portanto, não está no nosso controle absoluto como indivíduos, a gente precisa fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. Dar um jeito de se virar nesse cenário que nos foi apresentado para construir uma existência mais próxima daquilo que a gente deseja. E eu fui bem-sucedida nessa empreitada. Eu consegui sair daquele lugar de sofrimento quando eu era nova, eu consegui operar aquilo que eu tinha à minha disposição para construir o que eu desejava, e eu sou uma pessoa satisfeita com a minha vida e feliz. Não que eu não tenha felicidades, tá? Mas eu sou feliz. E eu gostaria muito mesmo que mais gente vivenciasse essa experiência de construção de uma existência mais satisfatória. Então, quando eu vejo aquela crítica que é quase uma confissão de frustração com a própria existência, eu tenho vontade de pegar aquela pessoa e falar, não adianta você tentar me fazer sofrer, porque isso não vai diminuir o teu nível de sofrimento. Você precisa usar essa energia para se fortalecer, para construir o seu lugar. Então, a crítica me afeta nesse sentido. Eu gostaria de poder abrir os olhos dessas pessoas para a possibilidade de existência de uma vida melhor. Uhum. E nem sempre é possível, porque nem sempre as pessoas estão abertas, a gente precisa de abertura. Então, me afeta nesse... Eu fico triste, porque eu queria muito que essas pessoas... E não precisa... Assim, não é uma existência melhor, gostando de mim, seguindo tudo aquilo que eu falo. Não, pode não ser. Não me segue, não olha para mim, vive numa outra dinâmica que te faça feliz, não tem problema. Mas entende que a gente tem um tanto de energia à nossa disposição e que você vir aqui me atacar só vai empatar a sua vida cada vez mais, entendeu? Então, me afeta desse jeito. Já me afetou mais de eu ficar meio aflita, assim, ai, o que eu tô fazendo? Será que tá certo? Será que eu devo me mudar? Acho que, como é natural, toda vez que você tá começando algo, né? Mas o meu processo de me tornar mais segura em relação a isso, acho que foi mais rápido, porque eu cheguei na vida pública já mais velha, mais madura. Então, logo eu percebi que é isso, eu sou isso, as coisas que eu acredito são essas, o que eu tenho para comunicar
é essa coisa aqui que eu sou. Então, gostou, gostou, não gostou, tudo certo. Também não gosto de todo mundo. Show. Mas é aquela coisa, gente não feliz porque a gente não está feliz o tempo inteiro. A gente busca felicidade através da nossa consciência, através das coisas que nos edificam. Essas pessoas, elas não vão ficar enchendo o saco dos outros. Agora, quem não está afim de procurar, quem não está afim de crescer, quem não está afim de ter argumentos próprios, vai estar ali só para encher o saco mesmo. Mas é engraçado você falando isso também, porque olhar para você, né? Acho que todo mundo está assistindo aqui tem essa sensação de fortaleza, de uma mulher forte, decidida, nem um pouco frágil. E aí você fez uma declaração falando que se você fosse entrevistada do Aprioli, as pessoas conseguiriam perceber que você seria muito mais frágil na sua forma de debater. Conta um pouquinho para a gente sobre isso.